Glória a Deus, amém, irmãos, paz seja convosco, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor Jesus, né? E como o pastor mesmo disse, a igreja lá fez 34 anos agora, dia 14 de setembro, e ela inaugurou no dia 14, no dia 21 do mês, do outro sábado, eu fui para a igreja, uma irmã minha, uma outra pessoa, nós fomos ali, estou lá desde agora. Mudei para Pouso Alegre, fiquei aqui acho que uns 3 anos mais ou menos, às vezes indo de vez em quando para Silvianópolis, e depois, até que um dia eu estava na minha casa, orando, e eu falava para Deus uma coisa assim, dessa forma, falava assim: o dia que Deus me colocar em cima de um púlpito para pregar, sem eu ter concluído o curso de pastor, eu sei que Deus me chamou para o ministério, e foi assim que Deus fez, né? Depois, lógico, eu me formei, tudo bem, mas antes, foi isso que aconteceu comigo. Eu falava, se Deus me colocar em cima do púlpito para pregar, sem que eu tenha concluído o ministério, os cursos, tudo que tem que fazer, eu sei que Ele me chamou, e vai fazer hoje, está fazendo praticamente quase 24 anos, que eu estou ali em Silvianópolis, no mínimo 3 vezes, 4, às vezes até 5 vezes na semana, ali pregando e falando de Jesus nas casas. Nós temos culto às terça-feiras nas casas e na igreja, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. É uma coisa que não é tão fácil, mas eu falo que quando Deus nos escolhe para determinada situação, quando Deus nos chama com propósito, a gente sabe que Ele vai capacitar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos ensinar. Logicamente que muitas das vezes a gente tem que ter a nossa atitude, fazer a nossa parte, né? Porque eu poderia ter desanimado esses anos todos. Tive um acidente feroz em 2004, tive um acidente, e nada disso me parou, porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu penso assim, eu estava na igreja, tinha pouquinha gente nessa época, mas eu dizia, uma alma vale mais que todo ouro e toda prata. Então, cuidar de uma alma, eu estou cuidando de uma fortuna, e Deus tem nos abençoado. Dali já saiu alguns pastores que estão pregando por aí afora, então eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por isso, né? Por Deus ter me chamado e me escolhido, e ter me sustentado e me dado força, saúde. Deus tem nos guardado de todo lado que você possa pensar. Então eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, amém? Eu sei que hoje Deus também tinha preparado, Deus preparou esse momento para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aí, para que o Senhor pudesse falar conosco aquilo que Ele tem como palavra sua para cada um de nós, para o nosso coração, para a nossa vida, amém? Então eu vou usar o título que o pastor me passou, que está ali em Lucas 7, abre comigo a sua Bíblia em Lucas 7, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Glória a Deus, que diz dessa forma, todo mundo achou? E convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu e disse: Mestre, certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o ama mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés,
Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas, o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer-lhe entre si: quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos na tua presença, na dependência total do Espírito Santo, porque eu sei, meu Deus, que ninguém está aqui para ouvir aquilo que o pregador quer pregar de si mesmo, mas cada um quer ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para orientar e ensinar, por meio da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Então eu só quero me colocar nas tuas mãos, com gratidão no meu coração, por estar aqui, meu Deus, essa noite, e que o Senhor possa falar por intermédio da minha boca, usar a minha voz como teu instrumento, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado, e o teu povo seja abençoado, em um nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então oramos e colocamos tudo o que vai acontecer aqui, desde o que já tem acontecido, o que vai acontecer daqui, ó Deus, até o final deste culto, colocamos tudo na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. E você pode dar um glória a Deus bem forte, amados irmãos? Aleluia, glória a Deus, amém? Irmãos, quando você vai para Lucas no capítulo 7, você vai ver ali 3 acontecimentos de grande importância, que nos ajuda cada dia mais a crescer na graça e no conhecimento, porque você vai ver ali o milagre do servo do centurião, você vai ver ali a ressurreição da mulher do filho de Naim, você vai ver também essa questão da mulher pecadora. Mas a Bíblia, eu coloquei um ponto principal nisso, que eu disse assim: a grande oportunidade. Essa mulher pecadora, desprezada muitas das vezes pela sociedade, até pelos vizinhos, pelos parentes, mas ela viu uma grande oportunidade naquele momento, que ela disse: aqui eu posso mudar a minha vida. E a gente sabe muito bem, você sabe muito bem, que o único que é capaz de escrever uma nova história na minha e na tua vida, não é ninguém, é só Jesus. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter uma entrega da nossa vida a Deus. E aquela mulher, naquele momento que ela encontrava, ela viu a oportunidade, ela vai até onde Jesus estava, e ela então começa a chorar, e começa a derramar lágrimas na presença do Senhor ali, até molhava os pés dele, e enxugava com os cabelos. O que Deus quer de cada um de nós? A Bíblia fala que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, uma das coisas que na tua vida vai chamar a atenção de Deus, é quando você, ou pela madrugada, ou de manhã, ou não sei a hora, ou durante o dia, você dobra os teus joelhos para orar. Essa mulher não disse nenhuma palavra, mas a atitude dela, ali naquele momento, porque o Senhor conhece, não precisa nem a palavra sair da minha boca, nem da tua boca, porque o Senhor conhece o nosso interior. Deus conhece o teu coração, Deus conhece você por dentro, não apenas o que você é no seu exterior. Deus conhece você lá dentro, o homem e a mulher que você é, nossos pensamentos, nossas atitudes. Então Jesus olha para aquela mulher, ela não disse uma palavra, mas vê que dentro dela, a alma dela está quebrantada, o coração dela está quebrantado, e acredito que ela já tinha visto falar de Jesus, e naquele momento brota um arrependimento dentro daquela mulher, porque quem não arrepende não chora. Quando você vê uma pessoa chorando na presença de Deus, é porque Deus está movendo dentro dela, Deus está olhando a sinceridade que tem dentro do coração daquela pessoa. Então aquela mulher começa a orar, começa a derramar suas lágrimas, e Jesus então, conhecendo ela por dentro, vê um arrependimento muito grande dentro do coração daquela mulher. E ali ela muda, ali ela tem a oportunidade que ela precisava para mudar a vida dela.
E ali ela muda a história da vida dela. Ela entra como uma mulher pecadora, é julgada por Simão, o dono da casa, o anfitrião, mas sai dali perdoada, sai dali justificada, por causa da atitude que ela teve de ir até aonde o Senhor Jesus estava. A mesma coisa é hoje. Naquele dia, aquela mulher, Jesus estava ali, naquele momento, naquele lugar. Hoje, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em todo canto, em todo lugar. Não tem um lugar apropriado para você dobrar os joelhos, orar e falar com Deus. Então aquela mulher teve a sua vida mudada e transformada. Se eu perguntar aqui, quem um dia também teve um encontro com Jesus, derramou suas lágrimas, e hoje você tem gratidão por isso, você louva a Deus, fala: Senhor, bendito foi aquele dia que eu te conheci, o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, eu não sou mais o mesmo homem que eu fui, eu não sou a mesma mulher que eu era, hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, hoje eu não minto mais, hoje eu não faço coisa errada, hoje eu não defraudo ninguém, hoje eu não engano ninguém, hoje eu não passo ninguém para trás. Então, porque a presença de Deus, a partir daquele momento, entrou na vida nossa. E quando a presença de Deus entra na vida de um homem, de uma mulher, Deus não está interessado no passado. Deus não está interessado no passado que eu tive, nem que você teve, pode ter sido pior. Deus está interessado no homem que você se tornou, na mulher que você se tornou, a partir do momento da atitude que você teve de ir até a presença dEle, entregar a vida para Ele, nascer de novo, ser um novo homem, uma nova mulher, transformado para viver agora uma vida para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E não foi isso também que aconteceu na casa de Zaqueu? Zaqueu, um homem totalmente longe da presença de Deus, um homem que defraudava, um homem que roubava, um homem que era coletor de imposto, odiado por todos. Mas quando Jesus chega, ou melhor coisa, Jesus passa naquele lugar e ele sobe em cima daquela árvore, e vê Zaqueu lá, porque eu disse que a atitude chama a atenção de Deus. Quando Jesus olha para a vida daquele homem, que era de baixa estatura, e vê que ele tinha subido numa árvore, para ver quem era Jesus, Jesus disse: Zaqueu, hoje desce depressa, porque hoje eu vou posar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso em casa, e quando eles estavam à mesa, e Jesus disse assim, pregando, falando: hoje veio salvação nesta casa. Então veja bem, qual foi a atitude de Zaqueu? O que mudou na vida daquele homem a partir daquele momento? Porque se nós também tivemos um encontro com Cristo, eu e você tivemos um encontro com Cristo, e dizer que a minha vida não foi mudada, que a tua vida não foi mudada, nós ainda não convertemos. Porque quando verdadeiramente existe conversão em nós, muda tudo. O velho homem morreu, nasceu a velha criatura morreu, porque a Bíblia diz que o Senhor tudo se fez novo. Então não tinha como Zaqueu continuar agora a fazer o que ele fazia. Não tem como mais aquela mulher pecadora, que a Bíblia não fala o que ela fazia, não é verdade? Sair dali e voltar às mesmas práticas. Então não tem como nós, a igreja, o povo santo escolhido do Senhor, como eu preguei nessa quarta-feira, Deus está escolhendo um povo para ser dele. Deus está escolhendo um povo dele, mas um povo zeloso de boas obras, de boa conduta. Porque veja bem, se Zaqueu, Jesus vai para casa de Zaqueu, diz: Zaqueu, hoje veio salvação na tua casa. Mas Zaqueu continua no mesma coisa, mentindo, defraudando, roubando, enganando, fazendo coisas erradas. Será que Deus estaria com ele? Será que somente aquele momento mudou totalmente a vida dele? Não. A vida com Cristo tem um começo, tem meio e tem fim, não é verdade? Então Zaqueu, a partir daquele momento, o que ele faz? Qual foi a atitude de Zaqueu? Senhor, se eu roubei, eu defraudei, eu vou devolver tudo, porque hoje nasceu um novo Zaqueu, hoje nasceu um novo homem, hoje nasceu uma nova mulher, que daqui por diante não tem as mesmas atitudes que eu tive quando eu ainda não te conhecia. Porque a Bíblia diz que nós temos que conhecer a verdade, que a verdade nos liberta, nos transforma. Então, a vida de todas as pessoas que Jesus foi na casa deles, houve uma mudança. Quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, por exemplo, a Bíblia diz que aquela mulher estava com jazia em febre. E Jesus então faz o quê? Repreende a febre que estava na casa na vida daquela mulher. Então, a partir daquele momento, ela passou a servir. Porque Jesus também faz milagre. Jesus, ele cura.
Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Isaías 53, está bem relatado lá, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas feridas e pisadura, você, nós fomos sarados, porque Ele levou as nossas enfermidades. Não que nós não passamos lutas ou dificuldades, problemas, porque no mundo nós temos aflições, mas só que nós temos certeza de uma coisa: quando nós, o que está ali em Mateus 7, construímos a nossa casa sobre a rocha, né? Como Jesus fala assim, que um homem cavou-se, fez uma base, né? Fez uma base, colocou a sua casa ali, e o outro do lado, o vizinho, não quis saber de ter uma base sólida, firme, queria facilidade. Vou te dizer uma coisa: a vida com Deus também não tem facilidade não, porque ela depende de compromisso, de oração, de santidade da nossa parte, porque a Bíblia diz uma coisa para nós: sede santo porque eu sou santo. E aí, em algumas coisas não, em toda a vossa maneira de viver, em toda ela, Deus vai estar sempre de olho em nós, o diabo também vai estar de olho em nós, olhando, observando meus atos, minhas atitudes. Eu estou na minha casa, né? Como que eu vivo? Eu estou no meu trabalho? Quem eu sou no trabalho? Então, tudo essas coisas, o nosso adversário está de olho. E eu disse uma coisa, que o diabo nunca desistiu de lutar, nem por mim, nem por você. Ele nunca parou, porque ele é estrategista, e ele é um comerciante, e o comércio que ele busca é almas, é vidas. Então imagina bem, aquele que queria moleza, queria facilidade, é como o crente: eu não quero orar, não quero jejuar, não quero ler a Bíblia, não vou para a igreja se tem campanha, ou se tem um culto lá na igreja, vou uma vez por mês quando eu quero. Não é, verdadeiramente nós fomos chamados para, como disse Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em minha vida. Então não tem facilidade. O crescimento espiritual não é com facilidade. Uma vida com Deus de santidade não é com facilidade. Porque aquele homem, ele foi lá, Jesus dá o exemplo, ele foi lá, cavou fundo, fez um alicerce bem firme. E a Bíblia diz o quê? Depois, Jesus continua na narrativa dele, ele diz o quê? Veio o vento, veio a enchente, veio a tempestade, bateu contra aquela casa, ela não caiu, porque tinha firmeza. Mas bateu o vento e a tempestade, a enchente, na casa daquele que não tinha firmeza, o que diz a Bíblia? A casa caiu. E Jesus explica muito bem: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas todos aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam, é como o homem que construiu a casa sobre areia, veio o vento, veio a tempestade e a casa caiu. Quer dizer o quê? O mal levanta contra quem é justo, quem é injusto. A bênção de Deus está para o justo, mas não deixa do mal se levantar contra nós. Mas a Bíblia diz uma coisa: você pode se alegrar no que diz o apóstolo Paulo, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque diz João: maior é o que está em mim, que está em você, do que tudo quanto está no mundo. Glória a Deus por isso, não é verdade? Você pode dar glória? Glória a Deus por isso, porque maior é o que está com você. Você tem o Espírito Santo bem juntinho de você. Não vou dizer que está do lado, não. O Espírito Santo mora em você, ele vive conosco, ele está conosco. Aonde eu estou, aonde eu vou, a presença de Deus está comigo, está com você. Então veja bem, Jesus ele cura, ele liberta, ele transforma, ele perdoa nossos pecados. Ele é grande para operar grandes coisas na nossa vida. Mas aí também nós vemos Jesus na casa de Marta e Maria. Jesus agora está na casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro. E quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, ele assenta. Maria vem aos pés do Senhor, senta ali aos pés do Senhor e começa a ouvir tudo que Jesus falava. E Marta, afadigada, desesperada, com o trabalho, com isso e aquilo outro, e Maria ouvindo a palavra. E Jesus disse assim, aí Marta então, não conformada com aquilo, né, disse: Senhor, diz para minha irmã me ajudar. Eu estou aqui morrendo de trabalhar, e ela sentada aí do lado do Senhor, ouvindo a palavra, não é verdade? Então que ela me ajude a fazer os deveres, as minhas obrigações. Jesus disse: Marta, Marta, escuta o que eu vou te falar. Uma coisa
só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual nunca lhe será tirado. Não que os deveres, as obrigações da mulher ou do homem sejam deixados de lado, mas aquele momento ali, era o momento que o mestre estava ensinando, estava falando. É como vir para o culto, é como o pastor faz uma campanha: irmãos, vai ter uma campanha tal, vai ter isso, aquilo, vem para a igreja. E aí a pessoa, muitas das vezes, ela não veio, ficou em casa, não quis saber, não veio, então ela perdeu. Porque eu sempre digo uma coisa ali em Silvanópolis: cada vez que a gente perde um culto, a gente perde, certo? A gente perde de aprender algo muito importante. Porque eu tenho certeza, seja quem for o pregador que estiver pregando, Deus sempre tem uma palavra revelada ao nosso coração. Ele sempre vai nos trazer entendimento e sabedoria da palavra dele. Porque a forma do homem ser sábio não é aprendendo com o mundo, é aprendendo com a palavra. Porque Jesus disse uma coisa: aprenda de mim que sou manso e que sou humilde de coração, para que encontreis descanso para a alma. Aonde você encontra descanso para a tua alma? Aonde que você vai poder dormir tranquilo e sossegado, até na luta, até na tribulação? É quando você está na palavra. É quando você confia naquilo que Deus fala por meio da palavra. É quando você procura, nós procuramos, né? Você não, é todos nós, procuramos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus, ela não pode entrar por um ouvido nosso e sair pelo outro. Eu tenho certeza que nessa campanha que aqui está sendo feita, Deus tem falado tremendamente com vocês. Deus tem falado, principalmente aqueles que não têm perdido. É o 5º dia, não tem perdido nenhum e não vai perder. Os outros 2, né, vão ficar firmes. Tenho certeza que além de ser abençoado na vida financeira, além de ser abençoado na saúde, além de ser abençoado na família, além de ser abençoado nas áreas da vida, a pessoa também vai adquirir um conhecimento muito grande, que vai te ajudar a crescer espiritualmente, para que você possa ser uma grande bênção para a igreja, para a tua família, para a igreja e para a sociedade que você vive. Então, o que nós mais precisamos, como Jesus disse, é aprender dele, é aprender com a sua palavra. Amém? Essa mulher, ela tinha um problema na alma. Vou dizer uma coisa para você: o pecado traz dor à alma. A pessoa pode ter tudo, nunca se sentirá feliz na vida. Aquela mulher, certamente, pelo o valor do unguento que ela ofereceu ali, ela deveria ter uma posse, ela deveria ter dinheiro, porque era muito caro, valia muito dinheiro. Só que o dinheiro não preenche a paz e a felicidade no coração de uma pessoa. O dinheiro nunca vai fazer alguém completamente feliz. Nada dessa vida vai nos fazer completamente feliz se faltar a presença de Deus na nossa vida. A gente pode ter tudo, pode ter o carro bom, pode morar na melhor casa, pode viajar, pode ir para onde quiser. Porque o problema do ser humano está aqui, é dentro dele. E aonde que Deus quer tratar com o homem, com a mulher, começa aqui dentro de cada um de nós. É aqui que o Espírito Santo trabalha para tirar de nós, sabe, tudo aquilo que tem trazido, muitas das vezes, angústia para a nossa alma. Quantas pessoas angustiadas e tem de tudo, quantas pessoas famosas que tiram a sua vida, quantas pessoas que têm tudo, olhando para a vida delas, dizem: nossa, essa pessoa é a pessoa mais feliz do mundo, esse homem, essa mulher é a pessoa mais feliz do mundo, tem tudo. Mas na realidade, quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro, ou quando ela está sozinha, ela sente uma amargura, uma tristeza, uma angústia, que nada daquilo que ela possui, às vezes, de materiais, consegue trazer uma paz para a alma dela. Então aquela mulher, quando ela encontra Jesus, por que ela chorava tanto? Porque certamente ela era uma mulher de alma amargurada. E quantos de nós, quem sabe, que viemos para a presença do Senhor assim, com uma depressão, doente, com problemas, e de repente foi aqui, foi ali, foi lá, fez de tudo para tentar resolver o problema da vida, e a situação não mudou. Mas quando foi aos pés do Senhor Jesus, quando entregou a vida para Ele, quando você disse: agora, sabe, a minha saída está no Senhor, e você aproveitou a oportunidade que Deus te deu, num culto em casa, ou numa igreja, trazido por um amigo, ou por uma amiga que seja,
ou um culto na rua que o pastor estava pregando, ou até mesmo pela televisão, ou pelo rádio, ou pelo celular, você ouviu a palavra, e você então entendeu naquela hora, o Espírito Santo falou com você, está aqui a oportunidade de você mudar a tua vida, de você mudar a tua história, e você então aceitou aquilo. Hoje você está aqui por causa disso, porque algo lá atrás aconteceu na nossa vida, algo lá atrás, há um tempo atrás, como eu disse, há 34 anos, quando eu me converti atrás, eu tinha problema de saúde, tinha um problema muito sério, morava na roça ali, não sei se alguém conhece o Ziturino, era trabalhoso demais a vida, mas Deus tinha um plano na minha vida, e quando esse momento chegou, eu não disse não, eu poderia ter dito não, diz não quero, porque uma coisa sempre vai existir em nós, uma coisa sempre vai existir em cada um de nós, o livre-arbítrio de você ser, querer a pessoa que você quiser ser. Você tem um livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, mas não usamos disso para dar liberdade à carne, como diz o apóstolo Paulo. Então o que acontece? Naquele dia eu disse, Senhor, eu vou te buscar. Eu fui para Silvanópolis, cheguei lá em Silvanópolis, cheguei na casa do pai do Tarsis, o Toninho, né? O senhor conhece, o pastor sempre diz, carreguei o Tarsis no braço, né? Eu cheguei ali, Toninho, onde que tem uma igreja aqui? Ele falou, rapaz, chegou uma igreja de Pouso Alegre para cá. Eu nem imaginava que era quadrangular, nem sabia disso, não conhecia a igreja, não conhecia nada, mas lá dentro de mim eu estava disposto, a igreja que eu encontrar de porta aberta, eu entro ali, e olha, eu sempre digo uma coisa, por que eu sou quadrangular? Por que eu não saio da quadrangular? Porque já me convidaram, já me chamaram, já me ofereceram até salário para sair da igreja, mas por que eu não saio? Porque quando eu estava perdido, foi ali que Deus me chamou. Foi ali que Deus me chamou, naquele dia que eu não conhecia Jesus, não conhecia nada, com a vida destruída, foi lá que Deus me levou. Por que eu vou virar as costas hoje? Para a igreja que um dia me aceitou e me abraçou, e que hoje eu estou aqui pregando em cima desse altar, pela graça e a misericórdia do Senhor. Então só tem que agradecer. Uma coisa que eu nunca podemos perder na nossa vida, e que eu tenho bastante comigo, chama gratidão. Seja grato a Deus. Seja grato à pessoa que te ganhou para Jesus, seja grato à igreja que nós estamos, sejamos gratos, damos ao pastor que Deus colocou na nossa vida, à liderança que Deus colocou na nossa vida, gratidão. Isso, nunca podemos virar as costas para essas pessoas que Deus um dia usou para nos abençoar, para que eu e você pudéssemos estar chegando aonde nós chegamos e aonde nós estamos hoje nesse momento. Então a honra e a glória pertencem ao nosso Deus, e também devemos lembrar daqueles que um dia pagaram um preço por cada um de nós, né? E como eu disse, já faz 34 anos que nós convertemos ali na Quadrangular em Silvanópolis, e aí estamos ali, como eu disse, como pastor há 24 anos. É fácil você pegar a estrada 3, 4 vezes na semana, todo dia? Eu trabalho aqui pertinho, mesmo com retífica aqui, ó, do lado aqui, ó. Nós mexemos com retífica aqui de cabeçote, mecânica, radiador, ar-condicionado. Nós mexemos aqui, do lado bem ladinho aqui, do lado da tia Carla ali. Então o que acontece? Eu saio daqui correndo, eu não janto, não como. Mas você sabe o que é? Você sabe o que é a coisa que, quando você não faz nada esforçado, o segredo da bênção de Deus na nossa vida é também não fazer nada esforçado ou achar que eu sou obrigado. Eu faço porque, sabe, eu saio daqui correndo, tomo banho, vou para Silvanópolis, vou jantar, vou comer alguma coisa 10, 11 horas da noite, porque o tempo não dá, mas eu não vou forçado, eu não vou amarrado de cara feia, eu vou porque eu tenho prazer, eu amo fazer o que eu faço, eu sempre falo uma coisa, Deus me tirou de trás do cabo da enxada, eu trabalhava na roça, Deus me tirou de lá, me abençoou tremendamente, mudou a minha vida, eu só tenho que ser grato. Eu só tenho que agradecer a Deus, só tenho que louvar a Deus, só tenho que exaltar a Deus. E se você pegar a tua história também, você também tem uma história para contar, que vai glorificar a Deus, para chegar até aqui aonde você chegou. Você tem uma história, algo aconteceu na tua vida, e quem sabe Deus te livrou da morte, te livrou de acidente, te livrou de doença, te livrou de enfermidade, e trouxe até esse momento. Então a gente tem que ser o quê? Grato a Deus, gratidão a Deus. Eu acredito que aquela mulher saiu dali, aquela mulher que entrou chorando ali, que as lágrimas caíram nos pés do Senhor Jesus, que enxugava com os cabelos, ela saiu dali transformada, mudada, para ser uma nova pessoa, né? E grata a Deus, porque o que eu disse? Quem muda o homem é só Deus.
Só Jesus muda o homem na verdade. Então nós temos na Bíblia a história de homens e de pessoas que pareciam que tudo ia dar errado. Tudo parecia que ia dar errado na vida deles. Mas a fé e a persistência que eles tiveram na palavra de Deus mudou a história de vida deles. Se nós temos hoje, por exemplo, quando nós pegamos a Bíblia, nós olhamos para Noé, por exemplo, um homem que num tempo que não chovia, Deus manda ele construir uma arca, e ele não diz para Deus não, simplesmente ele foi lá e acreditou no que Deus falou, e começou a construir uma arca. Quando nós olhamos para a vida do patriarca Abraão, um homem que Deus diz, sai do meio da tua terra, vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha um pastor, Abraão não tinha ninguém. Abraão foi um homem que saiu dirigido pelo próprio Deus, para ser chamado hoje pai dos crentes na fé. Amém? E a Bíblia diz claramente que nós hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos descendência de Abraão e herdeiro conforme as promessas das quais o Senhor fez a Abraão, lá em Gênesis 12. Então veja bem uma coisa, nós temos José, que é um homem que foi mais provado do que José, que é um homem que no momento que ele tinha a promessa, parece que tudo mudou. Eu sempre digo uma coisa, Deus nunca faz coisa grande na vida de um ser humano, sem primeiro provar ele. Porque quando Deus me prova, quando Deus te prova, não é para o nosso mal, é para o nosso crescimento. Porque quando Deus faz a promessa para José, que o sol e a lua e as 11 estrelas se dobrariam diante dele, ele não tinha nem sombra do que seria aquilo, nem imaginava aquilo. Aí veio o que? A luta, jogado num poço, vendido na casa de Potifar, preso depois, jogado numa prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Por que Deus era com José? Porque na luta que ele estava passando, ele não negou a sua fé. Porque o que mostra de verdade que eu sou homem de Deus, que você é homem de Deus, não é quando está tudo bem, não é verdade? Não é quando o bolso está cheio, não é quando as coisas estão nadando, está dando tudo certinho do nosso lado, a coisa está tudo bem. Não, o que mostra é na dificuldade, é na hora da batalha, da luta, é na hora que a situação, que o sapato aperta no pé, que a gente às vezes olha assim, mas meu Deus, não tem para onde correr, não tem para onde ir. Aí é o momento que a gente vai mais para o joelho no chão, é o momento que a gente vai mais buscar a Deus, é o momento que a gente quer mais sentir a presença de Deus, é o momento que a gente quer mais sair daquela situação, daquele aperto que a gente encontra, é o momento que a pessoa mais ora. Mas Deus não vai colocar, nem na minha, nem na tua vida, coisas grandes, coisas maravilhosas, se primeiramente Ele não achar em nós fidelidade. Por que muitos começam bem, mas são como o vento, como diz a Bíblia, são como a palha que o vento espalha? Porque começam bem, começa com fogo, começa com animação, de repente vai apagando, de repente cessou-se. Então, Deus quando prova você, é para nos levar a lugares altos, é para nos abençoar, é para nos colocar aonde Ele quer que eu chegue, porque Ele sabe que se eu for fiel na dificuldade, eu vou ser fiel para Ele em todo o tempo da minha vida. A Bíblia não diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Quem é fiel na luta, na tribulação, Deus honra essas pessoas, Deus dá vitória para eles. Então, José, naquele momento de dificuldade da vida dele, o que acontece? Ele prefere ser preso do que pecar, do que adulterar com a esposa de Potifar, porque ele diz assim, pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor? O que é isso? Fidelidade a Deus, longe de casa, foi jogado num poço, como eu disse, menino ainda, 17 anos praticamente, jogado dentro de um poço, para ali até morrer pelos irmãos, mas Deus tinha um plano, Deus precisava preparar ele para o que viria na frente. Talvez o que nós enfrentamos hoje, o que você está passando agora, não é para destruir a tua vida, não é para destruir a minha vida, é para me fazer mais forte, porque ali na frente Deus tem coisas tremendas para nos dar, para nos revelar, para nos ensinar, para que ele possa de fato, melhor dizendo, confiar em mim, que eu vou dar conta, recado daquilo que Ele tem para mim.
Então Deus é um Deus que sabe trabalhar na nossa vida. Deus é um Deus que sabe trabalhar na tua vida. Permita que o Espírito Santo haja em nós. Permita que o Espírito Santo nos ensine, nos conduza, nos guie. E até por isso que eu falo que nós não podemos perder culto. Crente não deve perder culto. Ele deve estar sempre ali, né, disposto a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar, tem para tratar, tem para ensinar com cada um de nós. Então Deus, Ele é tremendo. E Ele sabe o que cada um de nós, quando Ele distribui esse talento, Ele sabe a capacidade que cada um de nós tem. E Deus, certamente, Ele diz assim: eu honro aqueles que me honram. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Não sei qual é a história da tua vida, mas Deus muda o cativeiro. Deus muda a história da pessoa quando confia nele, quando vai até Ele. Não é verdade? Quem sabe aqui, eu posso perguntar, quem sabe aqui, quantos que um dia estava dentro da sua casa, também desesperado, angustiado, triste, sem saber o que fazer da vida, talvez passando um problema de saúde ou financeiro, ou não sei o que, mas de repente, Jesus vai lá, manda um servo dele, uma serva dele, alguém vai lá, e de repente te dá uma palavra de ânimo, te dá uma palavra de força, de conforto, e a partir daquele dia, a história da tua vida foi mudada, e hoje você é esse homem, essa mulher que você é, porque lá atrás, você um dia teve atitude, como eu falei, teve a oportunidade, não jogou ela fora, não jogou aquela oportunidade fora, e Deus vai trabalhando na tua vida, mudando a tua vida, dia após dia, semana após semana, para você chegar onde você chegou. Só que Deus não para aqui, Deus tem mais para cada um de nós, Deus tem mais para você, porque a Bíblia diz, seja fiel, porque Deus tem mais para cada um de nós, porque os planos de Deus são grandes em respeito a cada um de nós, os pensamentos dele, o caminho dele é mais alto do que os nossos, o pensamento dele a respeito de nós, é de nos dar um fim que nós desejamos, um fim de bênção, de paz, de saúde, de prosperidade, e sem contar, irmãos, que a coisa mais importante da vida de um cristão, a mais importante de todas que eu enumero, é você ter o teu nome escrito no livro da vida, é você saber que Jesus um dia vai voltar, e está voltando, está perto, e que Ele, quando a trombeta tocar, você vai subir para a glória com Ele, você vai morar com Ele, porque Ele mesmo disse, sabe aquele versículo ali de João 14:3, quando Ele diz assim, eu vou preparar, não turbe o vosso coração, credes em Deus, acredite em mim também, e aí Ele fala no versículo 3, eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Deus, por meio de Cristo, está preparando um lugar para mim, para você, para a igreja dele, para o povo dele, em nome do Senhor Jesus. Então sejamos fiel, porque Deus vai nos honrar grandemente, amém? Então veja bem, uma pessoa sem Jesus, ela tem uma visão diferente da vida, ela tem uma pessoa sem Jesus, ela tem uma visão diferente da vida. Uma pessoa sem Jesus, ela tem uma visão da vida assim, vou aproveitar a vida, vou curtir a vida, tem que aproveitar a vida, tem que isso e aquilo outro. Mas uma pessoa que tem Jesus, a visão de vida dela é outra. Ela quer honrar a Deus com a sua vida, com seus bens, com tudo que ela tem. Porque tudo que você tem, você não consagrou a Deus? Tudo que Deus te deu, você não colocou na mão dele? Então pertence a Ele. Então o desejo hoje, a visão que nós temos hoje, não é só de bens materiais, é de crescimento, é de crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria, e ser uma bênção na casa, na família, no trabalho, na igreja, honrando sempre a liderança, sendo bênção cada dia mais. Mas para isso é preciso que nós verdadeiramente tenhamos uma coisa que chama, temor a Deus, o qual a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, amém? Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua vida, que a palavra possa ter falado ao teu coração, ter trazido, um pouquinho de entendimento para nós, para que nós possamos prosseguir, porque nós estamos num combate, como diz o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós ainda estamos num combate. Nós estamos num combate, combatendo um bom combate, não é verdade? A carreira um dia chega ao final,
mas temos que guardar a fé quando esse final chegar. Por enquanto nós estamos num combate. Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. É o que eu desejo para você, é o que eu oro para você. Que Deus te abençoe, que Deus te faça crescer cada dia mais. Seja uma bênção de homem, uma bênção de mulher, uma bênção de jovem, uma bênção de pessoas. Porque o mundo lá fora precisa de homens e mulheres transformados. Não precisa de mais um aloprado lá fora, não. O mundo lá fora precisa de homens e de mulheres diferentes, que agem diferente, que são diferentes, que têm um caráter diferente, porque foram transformados pelo Senhor Jesus, porque foram transformados pela pregação do Evangelho. Acredito, eu já falei, que aquela mulher que entrou ali como pecadora, saiu justificada para ser uma nova pessoa na sociedade que ela vivia. É como a mulher do poço de Jacó, que estava ali, que a partir daquele momento que ela teve um encontro com Jesus, ela teve a vida dela mudada. Não só ela, mas o povo de Samaria também tiveram a vida deles mudado, por causa do encontro que aquela mulher teve com Jesus, ali no poço de Jacó. Que vidas sejam transformadas por mim e por você, para que as pessoas lá fora olhem para a nossa vida e vejam, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é de Deus. Por quê? Porque o caráter, a diferença vai se ver, irmãos. Vai se ver por meio do testemunho, por causa da palavra, por causa das atitudes que o homem e a mulher de Deus têm. Então, que Deus venha a ser honrado pela nossa vida, que o Senhor Jesus seja engrandecido, aonde nós estivermos, aonde eu estiver. Eu quero que o nome dele seja glorificado. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e dizem assim, bom, esse aí é um Vitorino que saiu lá do mato, do meio do cabo de trás do cabo da enxada, e que Deus tem abençoado ele, de todas as formas. Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado, Deus tem me dado vitória. Mas para mim encerrar, a maior vitória que eu digo que eu tenho, foi Cristo me pegar do nada e me colocar em cima de um púlpito para pregar. Porque a Bíblia diz que Deus pega o pobre do pó e faz ele assentar junto com os príncipes e os poderosos da terra. Eu às vezes estou na reunião de pastor, eu sempre penso comigo, aqui estão os príncipes de Deus, aqui estão os homens de Deus, aqui estão as mulheres de Deus, né? E esse povo do qual eu hoje, que não era nada lá atrás, hoje estou aqui fazendo parte. Da mesma forma eu digo aqui, hoje nós estamos aqui está cheio de homens e de mulheres de Deus, príncipes e princesas de Deus, do qual eu estou fazendo parte, né, pregando aqui para cada um de vocês. Então eu louvo a Deus por isso, porque essa transformação na minha vida, só Cristo podia fazer, né? Para mim, deixa eu contar para você uma coisinha aqui. Eu vim de um bairro, acho que todo mundo conhece os Vitorinos, algumas pessoas conhecem os Vitorinos. Nunca existiu crente ali. Ali não tinha crente na época que eu me converti, em 91, ali não tinha crente. Então quando eu me converti ali, nossa, parecia que foi parecia que houve um tsunami no bairro lá. O falatório foi grande. O padre de Silvianópolis mandou gente para lá, vai na casa das pessoas, diz para esses povos não começar a ler a Bíblia, porque a Bíblia deixa louco quem começa a ler a Bíblia, certo? Então, aconteceu muitas coisas ali, e ganhei muitas almas para Jesus ali, minha família, muitos alguns até já partiram com Cristo, um dia foi ganho ali nos Vitorinos. Então eu louvo a Deus, por Deus me pegar do nada, como eu disse assim, tirar da onde eu estava e me fazer assentar junto com os príncipes e os poderosos de Deus. Então eu louvo e eu glorifico a Deus por isso, honro a Deus por isso, né? Então você também, agradeça a Deus, tá? Agradeça a Deus da onde Deus te tirou e te colocou hoje aqui, ó, sentado numa cadeira dessa, para ouvir cada culto, cada mensagem, cada palavra que Deus tem preparado ao teu coração, amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.